Quero cumprimentar a todos, né? Aí com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu postei aí há poucos minutos, né, uma palavra aí no Facebook, né, sobre que aqueles que buscam a verdade pelas ciências, né, e a ciência ela não pode, né, lhe dar a verdade, porque não é a ciência que é a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo, e ele até mesmo diz, né, queira os homens ou não, queira a ciência ou não, queira o mundo ou não, mas Jesus é verdade. É a verdade revelada do Pai, sendo ele a própria palavra, a palavra de Deus, a palavra encarnada no Filho, o Filho no Pai, o Pai no Filho. E aí temos também o Espírito Santo. E eu postei ainda uma palavra, né, no Evangelho de João, no Facebook, que fala que o mundo não pode receber o Espírito Santo, que é o Consolador. Você vai ver que Jesus vai dizer, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, porque Jesus havia de ascender aos céus, e então ao ele ascender aos céus, ele enviaria o Espírito Santo, aleluias, glórias a Deus. Então, saiba que a verdade é somente Jesus Cristo. Por mais que você tenha então as formações, né, doutorado em sociologia, filosofia, teologia, psicologia e entre outras ciências, mas somente Jesus Cristo é verdadeiramente a verdade. Compreenda e entenda isso. E para que você ainda mais entenda, eu quero lembrar quando Jesus Cristo, então, ele no Evangelho de João, capítulo 8, ele disse acerca dos judeus, né, que haviam crido nele, e ele disse aos judeus que creram nele. Isso está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Está escrito lá assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aleluia, glórias a Deus. Então, para que nós se tornemos pessoas discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós devemos permanecer na sua palavra. E essa palavra, quando Jesus diz que se nós permanecerdes na palavra, é porque isso vai nos fazer então discípulos deles. E discípulos, entenda, são pessoas ensinadas por um mestre. Nesse caso, dos seguidores, né, de Jesus Cristo, sendo ele o nosso mestre. Então, entenda bem essa palavra, quando Jesus disse isso aos judeus, né? Isso ele disse aos judeus de uma nação, né, de Israel. Ele pode estar dizendo a você que é do Brasil, que seja qual for a sua nacionalidade de origem, né? Ou pode ser até mesmo ser um índio, né? Ou outras tribos. A verdade é que Jesus Cristo, ele disse isso aos judeus, mas para alcançar toda a humanidade. Ele disse, se vós permaneceres na minha palavra, né, então sois verdadeiramente meus discípulos. Quer dizer, não serão meus discípulos, mas meus discípulos aqueles que permanecem na sua palavra. Então, aqueles que permanecem na palavra de Deus, quando ele quer dizer isso, é aqueles que praticam. Porque o mestre, ele nos ensina, e o mestre, aqueles que então recebem Jesus como seu Senhor, né, que acreditam nele como Senhor e Salvador, eles vão então seguir os passos do seu mestre. Aleluia, glórias a Deus. Como está escrito lá na 1 João, capítulo 2, versículo 6, né? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, você, né, deve andar como Jesus andou.
E então você saberá que essa é a verdade. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então você, ao permanecer na palavra, você então já é um discípulo. E Jesus, ele disse ainda que o discípulo, ele, ao andar na palavra, ele vai ter então o conhecimento da verdade. Ele vai dizer assim: conhecereis a verdade. Quer dizer, através de eu permanecer na palavra. Então eu sou um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E então, através dessa intimidade, comunhão com o Senhor Jesus Cristo, porque entenda, Jesus Cristo, ele é vivo. Ele vive entre meio de nós, no nosso meio, em nós. O Espírito Santo, ele comunica com o seu Espírito para que você e ele seja um só. Aleluias, glórias a Deus. É uma verdadeira comunhão. Aleluias, glórias a Deus. Como se fosse, para comparar essa comunhão, uma amizade entre você e um amigo, uma amiga, né? Você então vira um com o Senhor, aleluias, glórias a Deus. E ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluias, glórias a Deus. É o que vai fazer então a verdade. Ela te liberta, ela te faz ser livre. Aleluias, glórias a Deus. A liberdade lhe faz lhe conhecer, né? Então, que a verdade deve ser a razão do seu viver, que a verdade deve ser a sua felicidade, que a verdade é que vai lhe dar então a isenção dos males, né? De toda a maldade, de todo o sistema corrupto, né, em que nós vivemos. É somente pela verdade que você pode ser livre, né, e livre da condenação eterna e do juízo de Deus sobre a humanidade. Então, fique na paz de Deus, receba essa palavra em seu coração, creia na palavra de Deus, porque eu estou somente transferindo a você o que foi escrito pelo fundamento dos apóstolos e profetas de Jesus Cristo, a qual ele mesmo é esse fundamento, Jesus Cristo, e ninguém pode revogar isso, porque ele foi, e ele é, e sempre será. Ele é o último, o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fica com Deus, Deus te abençoe e tenha uma boa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus, eu quero ainda fazer uma oração por você, em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui me encontro hoje fazendo esse vídeo. E eu quero então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele alcance esta pessoa, às vezes, que está confusa, que às vezes está sem direção, às vezes se sente desorientada, meu Deus. Ela vai em busca de religiões, de tradições, de, meu Deus, costumes que são corrompidos, ó Pai, e faz com que essa pessoa ainda mais fique confusa, sem ver, sem receber o Espírito Santo de Deus. Pai, eu lhe peço que o Senhor separe ela desse caminho de perdição, desse caminho de confusão, desse caminho de, ó Deus, de corrompimento, meu Deus, de doutrinas, ensinamentos que são falsas doutrinas, doutrinas que ali levam, ó Deus, para um precipício. Meu Deus, faz com que ela tenha a luz do Senhor Jesus Cristo agora. Faz com que ela seja iluminada nesta tarde maravilhosa de sexta-feira, meu Deus. Sim, meu Deus, que ela receba a luz divina, meu Deus, que ela receba a luz de Deus neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, eu lhe peço nesse instante,
Toca na vida dela, toca no coração dela, na mente dela, na consciência dela. Espírito Santo, leva essa pessoa ao caminho da paz, o caminho, meu Deus, da verdade, meu Deus, que é Jesus Cristo, meu Deus. Assim eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique com Deus, meu amigo e minha amiga. Senhoras e senhores, Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.